Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do Rio e do Brasil nos campeonatos que estão em curso. Meio de semana, galera, depois da eleição, é Copa do Brasil. Final Copa do Brasil. Dois jogos. Esse é o primeiro jogo entre Cruzeiro e Corinthians, Corinthians e Cruzeiro. Bom, então vamos lá para falar da Copa do Brasil. Mas vamos falar separado. Primeiro vamos falar, porque como são dois jogos, o primeiro jogo é em Minas e o segundo jogo é em São Paulo. Primeiro jogo sendo em Minas, vamos falar do visitante, vamos falar do Corinthians, vamos falar do Timão. Bom, galera, o Corinthians chegou a essa final eliminando o Flamengo. Vamos ser bem sinceros que quando saiu o sorteio Corinthians e Flamengo, colocaram o Flamengo como favorito e o Corinthians se classificou. Nesta final, estão colocando o Cruzeiro como favorito. O que isso quer dizer? Absolutamente nada. Esse negócio de favoritismo antes é mais para repercussão, para falar, para a imprensa, para gerar notícia, para gerar burburinho, porque na prática, não quer dizer absolutamente nada. É lógico. Se a gente for pegar alguns retrospectos, é óbvio, assim, você olhando rápido, tu vai falar, o time do Cruzeiro é favorito. Porém, aí você pega, o Corinthians foi campeão paulista, né? O Cruzeiro foi o campeão da última Copa do Brasil. Bem, acho que o Cruzeiro foi campeão mineiro, se eu não estiver enganado. Sinceramente, nem pesquisei aqui antes de falar com você, meu amigo corintiano. O Cruzeiro estava até pouco tempo na Libertadores, foi eliminado. Chegou a mais uma final da Copa do Brasil. Se for falar em Campeonato Brasileiro, não. Porque o Campeonato Brasileiro, o Corinthians e o Cruzeiro estão ali. Sendo que o Corinthians está ali naquela parte da tabela, não por causa de outros campeonatos. O Corinthians está ali naquele país da tabela porque derrapou mesmo. O Cruzeiro não. O Cruzeiro porque abandonou o Campeonato Brasileiro. Fez o Campeonato Brasileiro simplesmente de treino para Libertadores e Copa do Brasil. Então você olhando assim rápido, aparentemente parece o Cruzeiro favorito. Só que quando chega numa final, tem um monte de coisas que envolvem. Você pega, meu amigo corintiano, o time do Cruzeiro é mais experiente. O time do Cruzeiro tem jogadores mais rodados. O time do Corinthians também tem. Mas o Cruzeiro vem aí tendo bons desempenhos no mata-mata. Só que aí, meu amigo do Corinthians também vai falar, você, meu amigo torcedor, pô, mas do Corinthians também não chegou à final? Chegou, mas não conseguiu ir muito longe na Libertadores, ficou pelo meio do caminho antes do Cruzeiro. Aí você pega, as duas partidas do Corinthians contra o Flamengo foram boas? Não foram. Eu sei que você, meu amigo torcedor do Corinthians, vai falar, mas fez o necessário, se retrancou no Rio e tentou em São Paulo e conseguiu a vitória. Legal. Mas não vai ser sempre que jogando mal vai ganhar o jogo. O Corinthians não jogou bem. O que o Corinthians fez no Rio de Janeiro jogando contra o Flamengo, a meu ver, foi ridículo. Foi covardia. Muitos de vocês que estão acompanhando o canal não concordaram com o que eu falei, mas é minha posição. Não jogou nada, ficou o tempo inteiro atrás. No segundo jogo, o Corinthians
saiu um pouquinho mais, mas mesmo assim quem comandou o jogo foi o Flamengo. Acabou que numa bola o garoto entrou, na primeira bola dele ele meteu o gol. Então, você para e pensa as duas partidas, você fica preocupado. Aí, na partida seguinte contra o Flamengo, o Corinthians toma de 3. Aí eu sei que a torcida do Corinthians vai falar, mas Magalhães, aquela partida não tinha pressão, a gente não estava esquentando. Como não está esquentando? O Corinthians está ficando perigosamente próximo à zona do rebaixamento. Ué, se o Corinthians não ganha a Copa do Brasil, com a pontuação que o Corinthians tem, o Corinthians não chega na Libertadores ano que vem. Então, como que não tinha importância? Essa partida contra o Flamengo, sentiu sim. E a torcida, você, meu amigo corintiano, eu sei que você sentiu. Ficou uma pulguinha atrás da orelha. O time não jogou nada. O time não jogou nada. E foi quase a mesma escalação que vai ser contra o Cruzeiro. A diferença é que tá voltando o Fagner e o Gabriel vai para cabeça de área junto com o Ralf. Vai ficar Ralf e Gabriel. E o Fagner volta ali. Mas pela escalação do Jair, o Corinthians vai fazer a mesma coisa lá em Minas contra o Cruzeiro que fez no Maracanã. Pela escalação, ele vai jogar todo atrás para tentar resolver em casa. Só tem um detalhe, meu amigo corintiano. Pode dar certo de novo? Pode. Lógico que pode. Só que o time do Cruzeiro tem menos dificuldade de fazer gol do que o Flamengo tinha naquela partida. Se o Cruzeiro faz um gol lá, o Corinthians vai ter que em casa fazer um gol também. Vai ter que se abrir. E o Corinthians se abrindo dá contra-ataque. Deu contra-ataque pro Flamengo. E muito. Então, é o formato que o Jair encontrou. Teria outro formato? Teria. Jogar bola. Querer jogar bola, não só se defender. Mas o Corinthians vai dessa maneira. O Corinthians vai dessa maneira com essa escalação a princípio. Cássio, Fagner, Léo Santos, Henrique e Danilo Avelar. Ralf, Gabriel, Jadson, Matheus Vital, Cleison e Romero. Ou seja, é aquele mesmo time que vai tentar jogar atrás, tentar se defender. Quer dizer, vai tentar não. Vai se defender e tentar sair do contra-ataque. Pode funcionar? Pode. Só que vai pegar um Cruzeiro mordido pela eliminação da Libertadores, que está com sangue nos olhos, e o Cruzeiro também sabe que se não se classificar, não ganhar a Copa do Brasil e não for para a Libertadores, ele corre o risco de também não ir para a Libertadores no Campeonato Brasileiro, porque o Santos está na frente dele. O Fluminense passou o Corinthians e o Cruzeiro. Ou seja, o Cruzeiro pode terminar o ano fora da Libertadores, com o time que tem. Então o Cruzeiro vem babando também para fazer o resultado em casa. Então é um jogo perigoso. Aonde? Você, meu amigo torcedor do Corinthians, tá feliz que o Corinthians vem ganhando títulos. Tá certo. E você ficou feliz porque da maneira como o Jair montou a equipe, conseguiu passar pelo Flamengo. Então eu aviso você, meu amigo corintiano, se o Corinthians não ganhar a Copa do Brasil jogando do jeito que jogou, não pode reclamar, porque você apoiou. Você apoiou essa retranca, falou que tinha que jogar assim mesmo, tudo retrancado, sem jogar futebol. E no segundo jogo, tentar o golzinho, que não estava jogando bem. Acabou fazendo o golzinho com o menino que entrou no segundo tempo. Então, é o que eu estou falando, não pode reclamar. Deu certo no Flamengo. Mas necessariamente pode não dar certo no Cruzeiro. Se der certo, comemore, você está feliz. Ganhou o título, legal. Vai a Libertadores. Pode ficar mais tranquilo no Campeonato Brasileiro e apenas fazer os 45 pontos para se livrar do rebaixamento. Agora, se perder dessa maneira, não reclame. Não chame o Jair Ventura de burro. Não critique a diretoria, porque você
Tá apoiando. A grande maioria tá apoiando. Pode dar certo? Lógico que pode. Pode segurar lá e sair do contra-ataque. Só tem um detalhe. Vou falar de novo. Eu acho que o time do Cruzeiro vem com alguns desfalques, principalmente do Arrascaeta. Isso facilita o time do Corinthians. Facilita muito. Facilita muito. Se o Corinthians perder lá pro Cruzeiro de 1-0, já tá legal. O Corinthians perdeu de 1-0, tá legal. Pode chegar em casa e fazer 1-0 e empatar esse jogo. O Corinthians só não pode perder demais. Se perder demais de 1-0 já complica. Porque o Corinthians tem dificuldade para fazer gol, tem dificuldade para atacar. Dificuldade para atacar. Porque acaba sendo um time que aprendeu a jogar só no contra-ataque e tem uma certa dificuldade quando pega um time um pouquinho mais fechado, um time que trabalha melhor a bola. Foi assim, os 3 jogos contra o Flamengo foi assim, o Flamengo que comandou o jogo. E com o Cruzeiro não vai ser diferente. O Cruzeiro tem mais posse de bola do que o Corinthians. Eu não gosto desse jeito que o Corinthians joga. Não é só do Corinthians, não gosto desse jeito. Qualquer time que jogar assim eu não gosto. Abdicando da bola. Só querendo marcar. Eu sou contra, todo mundo sabe aqui. Mas eu concordo com a parte da torcida do Corinthians que entra aqui no canal e fala: Magalhães, não tem outra maneira do Corinthians jogar neste momento. Tem que ser assim. Eu entendo. O que eu digo é que só não pode reclamar se não der certo. Pode dar certo? Pode. Jogar tudo atrás, jogar por uma bola, conseguir um empate lá, e em casa tentar um golzinho e se fechar. Pode? Lógico que pode. Pode ser campeão? Pode. Porém, a probabilidade disso continuar dando certo por muito tempo é muito pouco. A gente está vendo no Campeonato Brasileiro times que jogavam atrás no contra-ataque que estão começando a cair pelas tabelas. O São Paulo era assim, é assim. O Inter é assim, está começando a cair. O Atlético Paranaense deu um jeitinho e começou a mudar um pouquinho o estilo. Mas os times que jogam todo atrás por uma bola estão começando a ter sua marcação facilitada. E estão começando a despencar na tabela. Então, o Corinthians tem que tentar reformular. Só que não dá para reformular agora na final da Copa do Brasil. Mas é o jeito que o Jair vai. Eu sei que um monte de vocês aí do Corinthians vai cornetar, vai falar: o cara não entende nada, isso e aquilo. Essa é a minha análise, essa é a minha opinião. Você abdicar do jogo o tempo inteiro, a bola pune. A bola pune. Eu sei que você se defender bem é uma arte. Arte de se defender, legal. Mas só se defender, não dá um chute ao gol, como foi no jogo no Maracanã, aí não. Espero, sinceramente, que o Corinthians se defenda, legal. Mas também tente propor o jogo, tente atacar. Mas o time do Corinthians está bem tranquilo em relação a isso, porque a torcida apoia. Eles sabem que se não dá certo, a torcida não vai poder cobrar, porque a torcida está apoiando esse estilo. E a torcida está certa, ela tem que apoiar. Chegou assim a final, tem que apoiar. Mas eu não gosto. Eu estou fazendo a análise do jogo. Eu não gosto. Eu sempre procuro pensar que a melhor defesa é o ataque. Você tem que causar um certo medo ao adversário. Quem é que prende os zagueiros do Cruzeiro lá? Não tem. Não tem centroavante. É um time que se mexe muito. Mas o time do Cruzeiro joga com 2 volantes. E tem um zagueiro muito ágil que pode sair nessas coberturas. Então, é um jogo bem complicado para o Corinthians, mas não é impossível. São 2 jogos, 180 minutos. Corinthians, qual a probabilidade do Corinthians ser campeão da Copa do Brasil? A mesma do Cruzeiro. Os dois começam com 50%. A gente está falando aqui de análise ampla, mas começam os dois com 50%.
Quando terminar esse primeiro jogo, a gente vai ver a porcentagem. Mas inicia com 50% para cada um. Então eu só estou fazendo a minha análise que, para mim, o Corinthians tem que ser mais ousado. Pode até jogar nesse esquema como vai ser, mas tem que ser um pouquinho mais ousado. Ficar o tempo inteiro só se defendendo sem dar um chute para gol, eu não concordo. E espero que depois do jogo eu venha aqui e fale: poxa, o Corinthians não jogou da mesma maneira que jogou no Rio. O Corinthians tentou, fez contra-ataque, causou problema ao time do Cruzeiro. Espero sinceramente que eu fale isso. Mas a gente fica naquela dúvida. Mas eu espero que o Corinthians queira jogar bola também. Não apenas só se defender. Então, meu amigo corintiano, que eu sei que vai ficar chateado, mas eu não vou ficar fazendo média com o que eu não vejo como a melhor opção. Eu não gosto de jogou assim. Não gosto, sinceramente, não gosto. E o Jair tem outras opções. Ele tem outras opções de iniciar esse jogo. Ele tem outras opções, mas ele prefere dessa maneira. Então, é a opção dele. Mas ele tem, ali no elenco, ele tem outros jogadores que ele pode mudar um pouquinho o formato desse time. Pode jogar com 3 volantes na marcação e liberar os 3 jogadores da frente. Porque com esse esquema, ele obriga o Cleiton e o Romero voltar. Então ele não joga com 2 volantes, ele joga com 4 marcando. Ele, na verdade, ele marca com 8. E o cara tem que ficar igual um maluco indo e voltando. Mas acaba matando o Jadson, que o Jadson não consegue criar. O Matheus Vital fica rodando por ali igual um louco também, de um lado para o outro. De vez em quando não consegue infiltração, porque o Romero e Cleison são mais marcadores do que atacantes. Eles jogam mais marcando do que atacando. E, na verdade, só para atacar tem 2. Esse foi o esquema. E foi assim que ele jogou no Rio. Espero que ele não jogue assim em Minas. Mas vamos ver então. Então, meu amigo, curta, compartilha, inscreva-se no canal, resenha comigo, Magalhães, estamos juntos, um grande abraço. Você pode não concordar, mas não precisa ofender. Coloca a sua opinião aí. Não concordo com nada com você, pá, beleza, mas não precisa ofender. Tá? Se ofender, eu excluo. Na boa. Eu estou fazendo análise do que eu penso. Grande abraço, até mais, valeu, fui, tchau.